28 de julho de 1876, página 530. Citarei dele as passagens seguintes: Sessões curiosas em Liverpool, por Louisa S. Nosworth. Seria talvez interessante para os leitores do The Spiritualist conhecer que ao mesmo tempo em que os pesquisadores faziam experiências com médiuns profissionais e obtinham provas irrecusáveis da realidade das materializações temporárias de formas humanas, que adquirem consistência material comparável à do nosso corpo, esses mesmos fenômenos surpreendentes eram observados em um círculo íntimo, estritamente privado, em Liverpool. Tendo tido por muitas vezes ocasião de fazer parte dessas sessões, envio-lhe um relatório dos fatos de que fui testemunha. Era no mês de setembro do ano passado. Meu pai, o Sr. George Thompson, tinha ido visitar-me e manifestou ardente desejo de assistir uma sessão de materialização. Conseguintemente, obtive a permissão de introduzi-lo no círculo em questão. O Dr. William Whitman assistia à mesma sessão. O aposento onde as experiências se realizaram é muito pequeno, medindo cerca de 10 pés quadrados. Desta vez, como de ordinário, fomos convidados a dispormos-nos em semicírculo e entoar cânticos, depois que o médium se retirou para trás da cortina. A lâmpada de parafina dava bastante luz para permitir ver-nos uns aos outros. Pouco depois do desaparecimento do médium, a cortina abriu-se e na abertura se divisou uma espécie de nevoeiro com a vaga semelhança de uma forma humana. Esse vapor se tornou cada vez mais denso, destacou-se dele a forma de uma cabeça e mão. A mão começou imediatamente a agitar a massa nebulosa que se achava abaixo e fez uma forma humana, a de um homem de grande estatura, vestido de branco. Esse fantasma, posto que saído de um nevoeiro e formado a nossos olhos, por assim dizer, em pouco tempo nos deu provas de que não era mais composto de um vapor impalpável, dirigiu-se para o meio do aposento e nos apertou fortemente a mão a cada um de nós. Aumentou-se a luz, e pudemos ver um velho majestoso, de olhar severo, com a barba e cabeleira branca e flutuante. Ele se conservou por bastante tempo fora do gabinete improvisado com um pano, como se disse mais acima, voltou em seguida ao lugar onde se tinha formado, e, desviando a cortina com a mão, fez sinal a todos os assistentes, um após outro, para que se aproximassem dele e se conservassem a seu lado, perto do médium. O velho olhava cada um muito de perto. Meu pai pôde notar sua pele fresca, quase rosada, assim como a expressão digna de sua fisionomia. Não se poderia esquecer essa aparição imponente que se conservava de pé, perto da cortina, desviando-a com a mão e mostrando com a outra o médium imerso em profundo transe. Meu pai disse-me, depois, que tinha experimentado profunda comoção à vista desse espetáculo, sobretudo no momento em que, em presença do fantasma, tocando quase, ouviu saírem dos lábios desse ser pertencente a um outro mundo as palavras seguintes, pronunciadas com voz fraca: que Deus te abençoe. 2 ou 3 outras figuras mostraram-se em seguida, nas mesmas condições, mais ou menos. Elas faziam a volta em torno dos assistentes, apertavam-lhes a mão, permitindo tocar e examinar suas vestimentas. Uma dessas aparições apresentou a cada um de nós uma pimenta, coisa que não havia na casa. No fim dessa memorável sessão, a primeira forma apareceu de novo, e, então, tirou-se-lhe a fotografia, conjuntamente com a do Dr. Whitman. O Sr. Carlos Blackburn descreveu outra sessão feita pelas mesmas pessoas e a qual eu assisti também. Ele examinou, de acordo com o arquiteto, o aposento em que se faziam as sessões, e verificou que esse aposento não estava situado por cima de uma cava, que tocava imediatamente no chão. Sucedia frequentemente, nessas experiências, vermos aparecerem 3 fantasmas diferentes. Pergunto se um séptico qualquer conseguirá encontrar uma teoria, fora da do espiritismo, para explicar esses fenômenos, em todos os seus pormenores. Outro relatório da mesma sessão, pelo mesmo autor, é publicado no Psychological Review, 1878, t. 1, pag. 348, sob o título Memórias de George Thompson, por sua filha Louisa Thompson. Nessa narração, lê-se, entre outros pormenores, que na primeira fotografia tirada à luz do magnésio se vê não só o fantasma como também o médium. Nesses 2 relatórios há uma contradição no que diz respeito às fotografias. No relatório de 1876, diz-se que o fantasma foi fotografado conjuntamente com o Dr. Whitman. A carta escrita em 1878 diz que o médium é quem foi fotografado na mesma chapa que a figura materializada. Desejando ter um esclarecimento sobre essa contradição, escrevi ao Dr.
Itman, que me respondeu pela carta seguinte: Liverpool, 26 de abril de 1887. Senhor, tenho a honra de acusar a recepção de sua estimada carta de 18 do corrente. Relativamente aos diversos quesitos que ela encerra, farei observar que por muitas vezes houve mais de uma sessão. Na mesma noite, e no decurso dessas experiências fotográficas o médium, Sr. B, era ora reproduzido, ora não. Por conseguinte, há ali necessariamente uma contradição. Aceite, etc. William Whitman, M.D. para completar as relações referentes às experiências fotográficas feitas com esse notável médium, não tinha nada melhor a fazer do que me dirigir ainda a esse mesmo Sr. Whitman, sábio distinto, doutor em medicina, presidente da Sociedade de Antropologia de Liverpool e autor da Fisiologia das Inflamações, da Natureza e Profilaxia da Tísica, etc., etc., era a pessoa mais competente do círculo íntimo em que se produziam os fenômenos em questão. Eis a carta que me escreveu em resposta: Liverpool, Pembroke Place 62, 24 de julho de 1886. Senhor, respondendo a sua amável carta datada de ontem, venho dizer-lhe que, absorvido por diversos trabalhos muito urgentes, lamento não poder presentemente comunicar-lhe todas as particularidades que me pede, no ponto de vista científico e filosófico. Quanto às fotografias das figuras materializadas, foram obtidas à luz elétrica. Muitos aparelhos completos estavam preparados especialmente para nossas experiências. Eles tinham muitas câmaras escuras, que permitiam respectivamente empregar a chapa inteira, a meia chapa ou o quarto. Havia também câmaras binoculares e estereoscópicas, colocavam-nas por trás dos espectadores, o que permitia não só assestá-las para o fantasma, segundo a linha visual dos assistentes, como ainda fotografar ao mesmo tempo o médium, quando as personagens aparecidas consentiam, a pedido nosso, em desviar a cortina. Em regra, nunca tínhamos insucesso em nossas operações. Empregavam-se banhos de revelação e fixagem, e as chapas eram preparadas de antemão, a fim de evitar qualquer demora. Sucedia-me frequentemente entrar no gabinete no encalço de uma forma materializada, e então eu ouvia ao mesmo tempo em que o médium, o Sr. B. Em vista disso, creio ter adquirido a certeza, mais científica que é possível obter, de que cada uma dessas formas aparecidas era uma individualidade distinta do invólucro material do médium, pois que as examinei com auxílio de diversos instrumentos, verifiquei nelas a existência da respiração e da circulação, medi sua estatura, a circunferência do corpo, tomei seu peso, etc. Essas aparições tinham o ar nobre e gracioso no moral e no físico, pareciam organizar-se gradualmente, à custa de uma certa massa nebulosa, ao passo que desapareciam instantaneamente de maneira absoluta. Sou de opinião que deve haver ali uma existência espiritual qualquer, em qualquer parte, e que os seres inteligentes que se apresentavam em nossas sessões tomavam uma aparência corpórea, possuindo uma realidade objetiva, mas de natureza diferente da forma material, que caracteriza nossa vida terrestre, sendo incontestavelmente dotados de uma consciência, de uma inteligência semelhante à nossa, e apresentando o dom da palavra, a faculdade de locomoção, etc. Tendo tido por muitas vezes o ensejo, perante testemunhas competentes, de conservar-me entre o médium e o espírito materializado, de apertar a mão desse último e conversar com ele durante cerca de uma hora, não me julgo mais disposto a aceitar hipóteses fantasistas, tais como as ilusões da vista e do ouvido, a cerebração inconsciente, a força psíquica e nervosa e o mais que se segue. A verdade, no que diz respeito às questões da matéria e do espírito, só poderá ser adquirida de custa de pesquisas. Tenha a bondade de desculpar-me por não oferecer ao senhor senão essas observações muito superficiais e escritas à pressa, atendendo às circunstâncias em que me acho. Queira aceitar, etc. William Whitman. Não tendo mais a fotografia à sua disposição, o Dr. Whitman teve a bondade de mandar-me a reprodução fotográfica de um desenho que representa uma das sessões do Sr. B. Viam-se ali todas as pessoas que faziam parte do círculo. No centro, nota-se a forma materializada de um velho vestido de branco, com a cabeça descoberta, de pé, próximo à cortina do gabinete, que ele levanta com a mão direita, mostrando-nos o médium que está sentado, imerso em profundo transe. Entre a cavidade do peito da forma materializada e a do médium vê-se uma espécie de feixe luminoso ligando os dois corpos e projetando um clarão sobre o rosto do médium. Esse fenômeno foi observado frequentemente durante as materializações,
Comparam-no ao cordão umbilical. O Sr. Whitman faz acompanhar a sua oferta com as linhas seguintes: 26 de julho de 1886. Caro senhor, depois que lhe dirigi a minha última carta, pude, após minuciosas pesquisas, encontrar o desenho que acompanha a presente. Talvez sirva para o senhor formar uma ideia mais completa de toda a série das sessões do Sr. B. Garanto a fidelidade do desenho. A forma materializada que aí se vê, dava-se como sendo o Dr. W., de Manchester, e de uma inteligência muito desenvolvida. O fantasma desenhou o meu retrato. Em minha opinião, só pesquisas experimentais sérias e pacientes, no domínio dos fatos objetivos ou dos fenômenos físicos do espiritualismo, poderiam convencer os filósofos alemães, ou a outros, de sua realidade e de seu valor, como manifestações da vontade divina, ou antes como um efeito da evolução natural, produzindo-se em condições convenientes. Os esforços da razão, da lógica, da argumentação, etc., sem investigação prática, não passam de uma perda inútil de tempo e de energia. Seu devotado, W. Whitman PS. No Physiological Review do mês de abril de 1879, um lugar de honra foi reservado a um artigo meu, intitulado Ourselves and Science, Nós Mesmos e a Ciência, e no qual exponho os resultados de minhas observações tão cientificamente como nunca foram os trabalhos químicos de laboratório ou outros quaisquer. W.H. querendo obter a prova absoluta que o Sr. Whitman exigia, e decidido a submeter-me a todas as condições por ele impostas, em uma experiência que eu mesmo deveria dirigir, organizei 2 séries de sessões fotográficas como o médium Eglinton. Em 1886, convidei-o a vir a São Petersburgo. A despeito de todas as nossas fadigas, não pudemos dessa vez obter resultado satisfatório. Essas experiências são descritas no Psychic Study em agosto de 1886. Para a segunda série de experiências que se fez pouco tempo depois, dirigi-me a Londres. Desta vez o resultado excedeu as minhas esperanças. O relatório foi publicado no Psychic Study em de março de 1887, e no Rebus número 58, 1886, reproduzo em extenso, juntando-lhe a fotografia que representa Eglinton em transe, sustentado pela figura materializada. Examinando essa imagem, distingue-se imediatamente uma figura humana, viva, de pé, ao lado do médium. Depois de tudo quanto eu disse para provar a realidade objetiva dos fenômenos de materialização, poder-se-ia facilmente conceder aos resultados que eu mesmo obtive o caráter de autenticidade ao qual eles têm direito, e entretanto sou o primeiro a reconhecer até que ponto é difícil admitir a realidade dessa espécie de fenômenos. Acrescentarei, para instrução dos leitores que não tiveram conhecimento de meus artigos publicados no Rebus, que as experiências de que se vai tratar foram organizadas em Londres, em casa de um rico particular, em um prédio que ele tinha recentemente feito construir, que o nosso círculo se compunha do dono da casa, de sua mulher, de Eglinton, do Sr. N., de um amigo da casa e de mim. Essas pessoas desejam que seus nomes não sejam dados à publicidade. Eis o artigo. Nós nos reunimos às 7 horas da noite, a 22 de julho, e, depois de ter jantado com os nossos hospedeiros, começamos os preparativos para uma sessão na qual se tratava de obter a fotografia do médium ao mesmo tempo em que a da figura materializada. Era-nos preciso um aposento onde se pudesse improvisar um gabinete escuro atrás de uma cortina. O salão foi o único local conveniente, com a entrada separada do resto do aposento por uma larga cortina de pelúcia que se podia levantar por meio de uma forte corda de seda. Foi essa parte do salão que se decidiu transformar em gabinete escuro. Ela media 10 pés de largura por 14 de comprimento. Havia uma porta e uma janela. Essa porta, a única em todo o aposento, abria-se para um corredor. Ela fechava muito bem. A janela dava para uma passagem que separava o prédio da casa vizinha. Para obter a escuridão, os postigos das janelas foram fechados, e, no interior, cobriu-se a madeira desses postigos com um encerado e com cobertores de lã, seguros por pregos pequenos. Havia nesse compartimento algumas cadeiras, uma etagera e um piano. Esse salão, bem como os outros aposentos onde fazíamos as nossas sessões, achava-se no 3º andar. Nosso hospedeiro começou por dispor seu aparelho. Eglinton sentou-se defronte da abertura da cortina. O foco estava a uma distância tal que a forma inteira podia ser reproduzida na chapa. Cerca de 4 passos da cortina, defronte da abertura, que não ficava inteiramente no centro,
Colocou-se pequena mesa redonda, à esquerda da qual ficava o aparelho. A fim de proteger o aposento escuro da ação direta da luz do magnésio, tinha-se colocado em cima da mesa um amplo anteparo de papelão, na curvatura do qual se colocou um refletor côncavo de metal, de 7 polegadas de diâmetro. Nós nos tínhamos consultado por mais de uma vez para saber como iluminaríamos o salão. A luz devia ser fraca, porém suficiente para se ver o que se passava. Devia, além disso, estar ao nosso alcance para nos permitir acender o magnésio no momento preciso. Decidimos-nos por uma pequena lâmpada de álcool, com uma mecha espessa de algodão. Ela dava uma luz suficiente para as nossas necessidades. Essa lâmpada foi colocada sobre a pequena mesa, ao abrigo do refletor, e ao lado colocamos muitos cordões de magnésio, formados com fios tecidos desse metal e compostos cada um de 3 rolos. Esses cordões tinham cerca de 5 polegadas de comprimento. Estavam amarrados com fio de arame a bastonetes de vidro. Foi o Sr. N, amigo do nosso hospedeiro, quem foi incumbido de acender na lâmpada o cordão de magnésio, a um sinal dado, e de conservar o cordão aceso diante do centro do refletor, tendo cuidado de que os objetos a fotografar estivessem no campo da luz projetada. Nas experiências anteriores, que mencionei mais acima, nós nos tínhamos assegurado de que, com o emprego do refletor, esses rolos triplos de magnésio produziam uma luz bastante forte para obter um bom resultado. Quando tudo ficou pronto, retirei-me com o dono da casa para o gabinete escuro. A claridade de uma lanterna vermelha, tirei 2 chapas e marquei-as. Meu companheiro colocou-as no caixilho. Voltamos ao salão, fechando a porta de entrada após a nossa passagem. O hospedeiro entregou-me a chave, que eu guardei na algibeira. Tomamos lugar em semicírculo diante da cortina, a uma distância de 5 a 6 passos, como mostra o esboço junto. Acendemos a lâmpada de álcool e apagamos o gás. Eram 10 horas da noite. Eglinton sentou-se a princípio em uma poltrona defronte da cortina, depois se retirou para trás dela, onde havia uma outra poltrona para ele. Conservou-se ali por mais de meia hora sem que nada se produzisse. Finalmente caiu em estado de transe e começou a falar sobre a direção de um de seus guias. Ele exprimiu o pesar pelo insucesso da experiência. Acrescentou que não seriam precisos menos de 10 sessões para obter o resultado desejado, e que eles estavam em dúvida se tinham o direito de impor a médium semelhante esgotamento, que fariam entretanto um último esforço. Se alguém aparecesse, seria o próprio Ernesto, guia principal do médium. Essa particularidade referia-se a uma suposição que eu tinha externado anteriormente no decurso de nossa conversação, dizendo que nessa espécie de experiência era provável que aparecesse outra figura. Alguns instantes depois, Eglinton voltou a si e a sessão terminou. A segunda sessão dessa série, a última de todas, foi fixada para 26 de julho. O resultado negativo da sessão precedente confirmou minhas apreensões. Eu estava cada vez mais convencido de que nada se produziria nessa última tentativa. Nós nos reunimos à mesma hora, como da outra vez. Retiramo-nos, nosso hospedeiro e eu, para o gabinete escuro. Quando os preparativos terminaram, retirei de minha carteira 2 chapas do que tinha trazido. Marquei-as em russo. Aksakov, 14 de julho de 1886 estilo antigo, e o hospedeiro meteu-as no caixilho. Antes de entrar no salão fechamos a porta-chave. Sentamo-nos na mesma ordem, acendemos a lâmpada de álcool e apagamos o gás. Eglinton sentou-se em uma poltrona, defronte da cortina, caiu em pouco tempo em transe e começou a falar. Foi-nos comunicado pelo seu órgão que os nossos preparativos estavam aprovados, e tivemos a promessa de que nenhum esforço seria poupado para obter-se êxito, sem que, entretanto, nos fosse permitido contar com ele infalivelmente. O momento de acender o magnésio seria indicado ao Sr. N por via de sugestão. Ele pronunciaria a palavra, agora. Intimaram-nos além disso, em caso de insucesso no começo, a irmos ao gabinete escuro, para tirar fotografias escuras. Eles se esforçariam então por evocar uma forma feminina. Às 10 horas menos 5 minutos, Eglinton retirou-se para trás da cortina. Eu podia ver a hora claridade da pequena lâmpada. Em breve Eglinton saiu e começou a recolher forças, aproximava-se de cada um de nós, fazendo passes de nossas cabeças para o seu corpo. Depois disso, retirou-se de novo para trás da cortina, saiu outra vez e sentou-se na poltrona defronte da abertura da cortina, com o rosto voltado para o nosso lado. Ele fazia movimentos agitados, levantava e abaixava os braços. Alguma coisa branca apareceu acima de sua cabeça. Ouviram-se pancadas.
Estávamos em dúvida. As pancadas repetiram-se. E preciso acender? Sim, foi a resposta, sempre por pancadas. O magnésio foi aceso, e o hospedeiro descobriu a objetiva. Divisei nesse momento a forma de Eglinton banhada em deslumbrante luz. Ele parecia dormir tranquilamente, com as mãos cruzadas que sobre o peito. Em sua espada à esquerda havia-se uma terceira mão com um pedaço de fazenda branca, e sobre sua cabeça, muito perto da testa, apareceu uma quarta mão. Essas mãos eram vivas, mãos naturais, não tinham essa brancura atuante como em S. Petersburgo, não desapareceram no fim da exposição, porém atraíram Eglinton para trás da cortina. O hospedeiro virou imediatamente o caixilho e descobriu a segunda chapa. Eu pensara que a sessão terminaria naquele ponto, mas o hospedeiro tinha apenas retomado seu lugar quando uma grande forma masculina, vestida de branco e de turbante branco emergiu de trás da cortina e deu 3 ou 4 passadas no aposento. E Abdullah, observei. Não, observou meu hospedeiro, essa forma tem as duas mãos. A forma de Abdullah, que tinha aparecido nas sessões de Eglinton, em São Petersburgo, só tinha metade do braço esquerdo. Como para confirmar essa última observação, o fantasma fez um movimento com os 2 braços e os cruzou sobre o peito, depois nos fez uma saudação e desapareceu por trás da cortina. Alguns segundos depois, Eglinton mostrou-se acompanhado por uma figura vestida de branco, a mesma que acabávamos de ver. Ambos se colocaram diante da cortina e uma voz pronunciou, "Lid. Luz." Pela segunda vez o magnésio se inflamou, e eu olhei, com estupefação, para essa grande forma humana que rodeava e sustinha com o braço esquerdo a Eglinton, o qual, imerso em profundo transe, tinha dificuldade em manter-se de pé. Eu estava sentado a 5 passos de distância e podia contemplar perfeitamente o estranho visitante. Era um homem perfeitamente vivo, distingui nitidamente a pele animada de seu rosto, sua barba negra, absolutamente natural, suas sobrancelhas espessas, seus olhos penetrantes e severos que fixaram a chama durante cerca de 15 segundos, enquanto ela brilhou. O fantasma trajava uma vestimenta branca que descia até ao chão e uma espécie de turbante. Com o braço esquerdo ele rodeava Eglinton, com a mão direita segurava as suas vestimentas. Quando o Sr. N pronunciou, agora, para advertir que era preciso fechar o obturador, o fantasma desapareceu atrás da cortina, mas sem ter tido tempo de levar consigo o médium. Este caiu no chão como um corpo inerte, diante da cortina. Nenhum de nós se moveu, pois sabíamos que o médium estava sob a influência de uma força que escapava à nossa fiscalização. A cortina abriu-se imediatamente, a mesma figura apareceu ainda uma vez, aproximou-se de Eglinton, e, inclinada por cima dele, começou a fazer-lhe passes. Silenciosos, olhávamos com admiração aquele espetáculo estranho. Eglinton começou a levantar-se lentamente. Quando ficou de pé, o fantasma rodeou com o braço e arrastou para o gabinete. Então ouvimos a voz fraca de Joey, um dos guias do médium, que nos convidava a conduzir Eglinton para o ar livre e lhe umedecer a fronte com água. Eram 10h30. A sessão tinha pois durado, ao todo, 35 minutos. A dona da casa apressou-se em ir buscar água, e, encontrando a porta fechada, dirigiu-se a mim para receber a chave. Recusei, desculpando-me. As circunstâncias exigiam que eu mesmo abrisse a porta. Antes de fazê-lo, penetrei no gabinete com uma luz e assegurei-me de que ela estava bem fechada. Eglinton estava abatido em sua poltrona, em profundo transe. Não se podia pensar em fazê-lo manter-se de pé. Conduzimos-lo pois à sala de jantar e o instalamos em uma poltrona, perto de uma janela aberta. Apenas o tínhamos instalado nessa posição, ele caiu no chão, em convulsões, tinha sangue nos lábios. Começamos a friccioná-lo vigorosamente e lhe fizemos respirar sais. Só no fim de um quarto de hora ele pôde ser instalado de novo, respirou profundamente e abriu os olhos. Confiei-o em tal estado ao cuidado de nossos hospedeiros e voltei com o Sr. L ao gabinete escuro, para revelar as chapas. Desde que vi desenhar-se, em uma delas, os contornos das 2 formas, tive pressa em herdar parte dessa notícia agradável a Eglinton, que, não se achando em estado de ir em pessoa, manifestava grande impaciência em conhecer o resultado da sessão. Sabendo do êxito, suas primeiras palavras foram, "Está bem, é suficiente para o Sr. Atman?" Eu lhe respondi, "Ficam terminadas, presentemente, as alucinações." Mas esse triunfo custou muito a Eglinton. Decorreu mais de 1 hora para que ele adquirisse bastante força para dirigir-se penosamente à estação do caminho de ferro subterrâneo.
O Sr. N incumbiu-se de reconduzi-lo à casa e de instalá-lo no leito. Chegando à casa, Eglinton teve novo acesso de convulsões acompanhadas de hemorragia pulmonar. Ele tinha insistido para que os incidentes da noite se conservassem ocultos a seus parentes, mas no dia seguinte seu aspecto inspirou inquietações à sua família, e veio à minha casa para indagar o que se tinha feito com Eglinton, na véspera, para colocá-lo naquele estado de esgotamento que nunca se lhe tinha observado. As fotografias assim obtidas eram muito boas, ainda que preparadas à pressa. A melhor é aquela em que se vêem as mãos pousadas sobre Eglinton. Em uma sessão semelhante, em S. Petersburgo, o médium não tinha conservado toda a imobilidade requerida para uma boa exposição, o que deu em resultado não serem as mãos reproduzidas tão nitidamente como nessa última experiência. A segunda fotografia é, infelizmente, menos nítida. Isso resultou, evidentemente, de as duas formas, estando de pé, fazerem movimentos, imperceptíveis à vista. Entretanto, para o fim que nos propunhamos, essas fotografias são inteiramente suficientes. Eglinton é facilmente reconhecível, se bem que sua cabeça esteja pouco dirigida para trás, apoiada contra a mão pela qual ele é sustentado. A seu lado conserva-se a mesma grande forma de homem que todos tínhamos visto. A barba e as sobrancelhas destacam-se distintamente, os olhos são velados. Um dos traços particulares desse rosto é seu nariz curto, completamente diferente do de Eglinton. Nas duas fotografias distinguem-se as marcas que eu fiz nas chapas. Todos os negativos estão em meu poder. Posso, pois, considerar meus esforços em Londres coroados de êxito. Esse êxito, devo inteiramente ao círculo que se prestou às minhas experiências. Eu sabia que a condição essencial para obter bons resultados mediúnicos é um meio apropriado, sabia que tudo depende do meio, mas até então não tinha tido ensejo de verificá-lo de maneira tão evidente. A facilidade, a prontidão e a nitidez com que os fenômenos se produziam estavam acima de toda a comparação com o que tínhamos visto em S. Petersburgo. Independentemente da composição escolhida do círculo no qual eu tinha sido admitido, éramos favorecidos pela condição importante de que nesse círculo já se tinham obtido fotografias transcendentes, e que, por conseguinte, a presença do elemento mediúnico necessário já tinha preparado o terreno precisamente para as experiências que eu havia proposto. Não insisto na importância e vantagem que me oferecia uma casa particular para as experiências desse gênero. Em Londres, não é fácil em um estrangeiro encontrar para isso um local conveniente. Se eu as tivesse organizado no aposento de Eglinton, elas teriam perdido grande parte de seu valor. Os bons serviços que me foram oferecidos tão graciosamente, por nosso hospedeiro, tinham para mim um grande valor, pelo que tenho a satisfação de lhe testemunhar aqui minha sincera gratidão, tanto por minha parte quanto em nome de todos aqueles que tomam interesse pela causa espírita. E necessário acrescentar aqui que ninguém em Londres, à exceção dos íntimos de nosso hospedeiro, sabe coisa alguma acerca das fotografias que se produziram nesse círculo. Essas sessões são inteiramente privadas, e nenhuma narração a tal respeito foi publicada na imprensa espiritualista inglesa. Depois de minha admissão nesse círculo, estava convencionado que eu não publicaria os nomes de seus membros. Mas, quando nossas sessões terminaram, nosso hospedeiro decidiu dizer-me, à vista dos resultados notáveis que tínhamos obtido, que não se julgava mais no direito de prolongar seu anonimato no caso em que eu julgasse útil nomeá-lo. Eu lhe respondi que a indicação da casa em que se tinham realizado as experiências era certamente desejável para tornar a narração completa, e lhe agradeci a dedicação, pois, é preciso dizê-lo, no estado atual da questão, essa expressão não é exagerada. Mas, refletindo, e levando em consideração os exemplos fornecidos por Crookes e Wallace, que por sua vez não tinham conseguido conquistar a confiança pública a tal respeito, externei ao Sr. X minha íntima convicção de que a divulgação de seu nome e endereço não seria de utilidade alguma para a causa, do mesmo modo que nos casos precedentes, e que ninguém daria crédito aos resultados de nossas experiências, a não serem as pessoas que já acreditam nesses fenômenos ou as que conhecem o Sr. X. Aleguei ainda que ele teria que suportar todas as variedades de zombaria e aborrecimentos. Propus entretanto anunciar que eu tinha autorização de comunicar o seu nome em particular às pessoas especialmente interessadas no assunto e que eu julgasse dignas de confiança. Assentamos nessa decisão. A propósito de incredulidade, é costume suspeitar de fraude os médiuns profissionais, como materialmente interessados nisso.
Nas experiências relatadas é evidente que Glinton não teria podido realizar por si só todas as manipulações de que uma fraude necessita, ficar-se coagido a admitir que ele tinha compadres entre os assistentes. Ora, o Sr. X hospedeiro, goza de situação independente, muito rico mesmo, e está em posição social equivalente à minha. Antes de admitir que ele tivesse podido tornar-se culpado de uma fraude, coisa que teria necessitado muitos preparativos, não seria sem importância que se procurasse descobrir o motivo de semelhantes manobras. Desde o momento em que o interesse material deve ser posto fora de discussão, pergunto, que motivo teria podido levá-lo a enganar seus convidados? E por que motivo seria ele não o mistificador? Seria verdadeiramente mais lógico supor que uma fraude tivesse sido cometida por mim, aqui. O motivo se apresentaria por si mesmo, tendo-me manifestado publicamente a favor do espiritismo, eu era coagido a defendê-lo a todo custo. Mas a incredulidade não me surpreende nem me desanima. Ela é inteiramente natural e desculpável. As convicções não se impõem, são a resultante de opiniões anteriores que concorreram para sua formação no decurso dos séculos. Quanto à crença nos fenômenos da natureza, ela não se adquire com a razão e com a lógica, mas pela força do hábito. Só o hábito pode fazer que o maravilhoso deixe de parecer um milagre. Quanto ao mais, no que diz respeito com maior particularidade às experiências descritas aqui, empreendias no intuito especial de responder a um escritor que respeita o testemunho dos homens, reconhece o seu valor, e que convida até os propagadores dos fenômenos mediúnicos a realizar semelhantes experiências. Para a lembrança, citarei aqui as palavras dele, ainda uma vez. Uma questão do mais elevado interesse teórico, é saber se o médium possui a faculdade não só de produzir em outra pessoa a alucinação de uma imagem qualquer, mas ainda de dar a essa imagem uma consistência material, de uma materialidade muito fraca, é verdade, mas tendo ao mesmo tempo uma existência real no espaço objetivo do aposento onde se dão as sessões, admitindo-se que, para realizar essa criação, o médium projete uma parte da matéria que compõe seu próprio organismo para fazê-la tomar essa forma determinada. Pois que a reclusão material do médium não oferece garantia alguma para a autenticidade do fenômeno, é indispensável ver o médium e o fantasma fotografados simultaneamente na mesma prova, antes de conceder a objetividade às aparições percebidas somente pela vista dos assistentes. A meu ver, a condição essencial de tal demonstração fotográfica consiste em não se deixar aproximar-se nenhum fotógrafo de profissão nem o médium, do aparelho, do caixilho ou da chapa, a fim de evitar toda suspeita de preparativos prévios ou de manipulações ulteriores. A solução definitiva dessa questão capital não poderá vir senão de um experimentador cuja integridade esteja acima de toda suspeita e que traga à sessão seus próprios aparelhos e acessórios e execute pessoalmente todas as manipulações. Hartmann, Espiritismo. Toma a liberdade de opinar que essas condições foram observadas em sua plenitude e que o Sr. Hartmann, depois de ter pesado todas as particularidades da experiência requerida, no ponto de vista moral e físico, confessará que ela é suficiente para estabelecer a realidade dos fenômenos da materialização. E, o médium e o fantasma são invisíveis, a fotografia produz-se às escuras. Chego à última categoria das provas de objetividade da materialização por via fotográfica, e isso em condições muito curiosas, em escuridão absoluta. Não se trata mais de saber onde se acha o médium. Seria escusado que ele se transfigurasse, pois isso não lhe daria o meio de reagir sobre a chapa sensível às escuras. E entretanto é fato que uma forma materializada pode ser fotografada na escuridão absoluta, e é mesmo essa circunstância que demonstra a sua origem transcendente. As primeiras notícias relativas a esse gênero de fotografias nos vieram da América, em 1875, Vedite Spiritualist, 1875, 11, pag. 297, 1876, 1, pags. 308, 313, porém, a série mais notável de experiências de fotografia na escuridão foi organizada em Paris, em 1877, pelo Conde de Boulet, com o médium Firmante Spiritualist, 1877, 2, pags. 165, 178, 202. O Sr. Boulet publicou a esse respeito e em seguida um relatório circunstanciado na revista precitada, em 1878, tomo 2, pag. 175. Nos artigos do Sr. Reimers encontramos a narração de experiência semelhante,
sempre com o mesmo médium, e é ainda Bertie quem completa a série de provas que ela lhe forneceu de sua individualidade objetiva, reproduzindo sua imagem por processo fotográfico que destrói todas as conjecturas que tendessem a atribuir o resultado obtido a manipulações fraudulentas, a menos que se acuse o próprio Sr. Reimers de as ter praticado. Eis o fato que ele relata: no decurso deste inverno, tive o ensejo de fazer uma experiência fotográfica, única em seu gênero, e que não se presta a explicação alguma pelos processos conhecidos. Fiz a aquisição de uma chapa seca. Introduzi-a no caixilho, às 9 horas da noite, e pousei as mãos em cima da câmara escura até o momento em que o médium se instalou atrás da cortina. Então apaguei a luz. O sinal convencionado, para abrir a objetiva e para fechá-la de novo alguns instantes depois, foi dado pela voz do agente invisível. Acompanhado pelo médium, que tinha despertado, fui ao gabinete escuro. Em todo o tempo da revelação, não deixei de olhar para a chapa, e vi desenhar-se nela, pouco a pouco, a imagem de Bertie, com sua cruz no pescoço, tal qual ela aparecia ordinariamente em suas materializações. E dizer que a reprodução fotográfica, em completa escuridão, de uma forma que evidentemente projetou sobre a chapa sensível e raios que para nós são invisíveis, isto é, de encontro a todas as leis naturais conhecidas. Somente essa imagem é visível sobre a chapa que não apresenta o menor indício das coisas circunvizinhas. É preciso concluir, daí, que esses raios emanavam da própria figura, que não era uma luz refletida. Psychische Studien, 1879, pag. 399. Pedi ao Sr. Reimers alguns pormenores suplementares e recebi dele a resposta seguinte: Wellington Parade, Paulet State. E Melbourne, Austrália, 8 de junho de 1886. Senhor, creio não ter descrito a experiência fotográfica às escuras de maneira suficientemente circunstanciada. É útil pois que eu esclareça mais os pontos importantes. Dirigi-me a Londres com Alfred Firman, e fiz a aquisição de chapas secas, no ângulo das quais fiz uma marca. Chegados que fomos a Richmond, preparamos o gabinete e dispusemos o aparelho de maneira que o foco se achasse no lugar em que a forma devia aparecer, segundo as indicações que nos tinham sido dadas. Chegada a noite, eram cerca de 9 horas, estávamos no mês de setembro. Firman entrou no gabinete, enquanto fiquei perto do aparelho, conservando durante todo o tempo a mão pousada em cima dele. Eu tinha colocado, no lugar apropriado, a chapa que tinha ficado em minha algibeira desde que tínhamos deixado a loja. John King nos disse, pela voz do médium, que nos conservássemos prontos a descobrir a objetiva à sua ordem. Durante algum tempo houve silêncio tão completo que a mais leve passada do médium teria sido ouvida. De repente ouvimos a voz de John King dando esta ordem: agora, abra, e, alguns minutos depois, feche. Acendi a vela, tirei a chapa. Quando Firman preparou o banho, entreguei-lhe, olhando por cima de seu ombro, acompanhei os progressos da revelação. No negativo há uma figura com uma cruz no pescoço, e a imagem de Bertie, como me parecia ela habitualmente, apenas porém mais escura e sobre um fundo pardo. Depois desse resultado admirável, comecei a passar em revista, como faço no fim de cada sessão, todas as combinações imagináveis de fraude às quais se poderia recorrer para obter esse resultado, e cheguei a esta conclusão, que não somente era impossível imitar a marca que eu tinha feito na chapa, mas que, com mais forte razão, é inadmissível que outra chapa, já impressionada, lhe tenha sido substituído. Seria coisa materialmente impossível para o médium retirar a chapa do caixilho e introduzir ali outra, sem fazer o menor ruído. Isso, em completa escuridão, principalmente pelo fato de estar a minha mão sobre o aparelho. Não tendo além disso perdido de vista a chapa, desde o momento em que a tinha retirado do caixilho, deixo que outros façam conjecturas. Seu dedicado, C. Reimers. As experiências de fotografia às escuras, feitas por mim mesmo, me convenceram de que esse fato é possível. Tratou-se de tal assunto nos primeiros números do Psychische Studien daquele ano. A inglês de uma dessas fotografias acha-se no jornal inglês Light número de 23 de abril de 1887. 5 graus. Aqui termina a demonstração da natureza não alucinatória das materializações, por intermédio de efeitos físicos duradouros produzidos por essas aparições. Entretanto, devo mencionar ainda um modo de confronto ao qual se recorreu para ter a segurança de que a materialização é um fenômeno que possui os atributos de uma corporeidade real, e não constitui uma alucinação,
Quero dizer que se pesou a forma materializada e o médium enquanto o fenômeno se produzia. O próprio Sr. Atman admite que essas experiências parecem muito aptas para elucidar a questão. Mas então a força nervosa não possui a faculdade miraculosa de produzir todos os efeitos da gravidade. Ela pode, efetivamente, tornar o médium mais leve que o ar e fazer um fantasma pesar tanto quanto o médium. E o Sr. Atman termina naturalmente por concluir que por essa via nada se pode pois verificar de maneira positiva. Aqui estaria para mim uma razão de não insistir sobre essa categoria de provas em minha resposta ao Sr. Atman, se não se lesse, imediatamente depois da frase junta, a observação seguinte, no caso único em que, conforme me consta, um fantasma foi pesado, seu peso era igual ao do médium Psychic Studying, 8, pag. 52, donde se conclui que era o próprio médium que se tinha colocado em cima da balança. Comparei essa frase com a passagem acima mencionada no Psychic Studying, e eis o que encontrei em meu diário. É um extrato da carta do Sr. Armstrong ao Sr. Reimers. Assisti a 3 sessões organizadas com a Srta. Wood, nas quais se empregou a balança do Sr. Blackburn. Pesou-se a médium e conduziram-na depois ao gabinete, que era disposto de maneira a colocar a médium na impossibilidade de sair dele no decurso da sessão. Apareceram 3 figuras, uma após outra, e subiram a balança. Na segunda sessão, o peso variou entre 34 e 176 libras, essa última cifra representa o peso normal da médium, uma libra equivale a 453 gramas. Na terceira sessão, um só fantasma apareceu, seu peso oscilou entre 83 e 84 libras. Essas experiências de pesagem são muito concludentes, a menos que as forças ocultas tenham zombado de nós. Seria entretanto interessante saber, que pode realmente restar do médium, no gabinete, quando o fantasma tem o mesmo peso que ele. Comparados a outras experiências do mesmo gênero, esses resultados se tornam mais interessantes ainda. Em uma sessão de confronto com a Sra. Fairlambessa foi, por assim dizer, cozida em uma rede cujos sustentáculos eram providos de um registrador que marcava todas as oscilações do peso da médium, e isso aos olhos dos assistentes. Depois de pequena espera, pôde-se verificar uma diminuição gradual do peso. Finalmente apareceu uma figura e deu a volta em torno dos assistentes. Durante esse tempo, o registrador indicava uma perda de 60 libras no peso da médium, metade de seu normal. Enquanto o fantasma se desmaterializava, o peso da médium aumentava, e no fim da sessão, como resultado final, ela tinha perdido de 3 a 4 libras. Não é uma prova de que, para as materializações, uma certa quantidade de matéria é tirada do organismo do médium. Psychic Studying, 1881, pags. 52 a 53, essa carta nos indica que na terceira sessão, com a Srta. Wood, o peso da forma materializada era igual, durante todo o tempo da sessão, a cerca da metade do peso normal da médium. Na experiência com a Srta. Fairlamb, a médium tinha perdido ainda cerca da metade de seu peso normal, ou 60 libras. Que relação a observação do Sr. Atman pode ter com o fato que ele cita? Convém procurar a fonte desse erro no domínio do inconsciente. E a diminuição do peso da médium, indo até 13 e 4 libras, depois da sessão, é ainda um efeito da força nervosa. O Sr. Atman nos fica devedor de uma explicação dessa particularidade. As pessoas que desejarem ter mais amplas informações sobre o histórico desse método de experimentação, aplicado aos fenômenos da materialização, podem consultar as publicações seguintes: People Front Outer World, por Ocott, Artford, 1875, pags. 241 a 243, 487, The Spiritualist, 1875, 1, pags. 207, 290, 1878, 1 pags. 211, 235, 268, 287, 2, pags. 115, 163, Ligt 1886, pags. 19, 195, 211, 273. Aqui termina a primeira parte de meu capítulo sobre os fenômenos da materialização. Ele tinha por objetivo demonstrar a insuficiência da hipótese alucinatória do Sr. Atman, no ponto de vista dos fatos. Encontramos todas as provas necessárias para nos convencermos de que a materialidade, posto que temporária, que caracteriza esses fenômenos,
É uma coisa real, objetiva, idêntica à materialidade dos corpos que existem na natureza, e não o efeito de uma alucinação. Por conseguinte, eu me arrogo o direito de dizer que a teoria das alucinações não só perdeu a vereda estreita na qual caminhava penosamente, mas ainda que lhe foge o próprio terreno. Tenho a convicção de que a alucinação não tem influência nos fenômenos de materialização. Quanto à imaginação, a ilusão é outra coisa, mas, dando como admitido que essas tiveram sua parte de influência, é justo dizer que era nos primeiros tempos dessas experiências somente, e todas as pessoas estavam de acordo para julgar o fato muito natural e desculpável. Atualmente a experiência adquirida já produziu seus frutos, e os espiritualistas encaram hoje esses fenômenos notáveis de maneira muito mais calma e razoável. A segunda parte deste capítulo será consagrada ao lado teórico da mesma questão. Insuficiência da teoria alucinatória do Dr. Hartmann sob o ponto de vista teórico. A primeira parte deste capítulo tomou um desenvolvimento que eu não tinha previsto, mas não hesitei em recolher e em utilizar todos os materiais que se me ofereciam, à medida que prosseguia em meu trabalho, pois considero o fenômeno da materialização como o resultado mais notável, mais elevado que atingiu o espiritismo. Por isso, a demonstração da realidade objetiva desse fenômeno, em oposição com as hipóteses negativas do Dr. Hartmann, era de importância capital para minha refutação. Atingi o alvo que me tinha proposto. Ignoro. Geralmente os filósofos ficam namorados de suas teorias, e as defendem apaixonadamente. Mas como a obra inteira do Sr. Hartmann é fundada na suposição da realidade dos fenômenos, ouso esperar que ele aqueça em formular também um juízo tendo um valor condicional acerca dos fatos de que fiz menção neste capítulo, e que ele não conhecia dantes. Prefiro acreditar que ele não evitará as conclusões que se fica coagido a tirar de ditos fatos, entrincheirando-se especialmente na presente ocasião por trás do argumento, aliás, muito fácil, da fraude. Certamente os fatos são a base de qualquer investigação no domínio da natureza, e, para responder ao Sr. Hartmann, o melhor método que eu tinha a seguir era apoiar-me em fatos, apresentando-os, tanto quanto me era possível, nas condições impostas por meu contraditor ou que pareciam necessárias para refutar a hipótese da alucinação. Depois de todas as provas que acumulei na secção A do capítulo precedente, para estabelecer pela lógica dos fatos o caráter não alucinatório do fenômeno da materialização, poderia dispensar-me de estabelecer aqui uma discussão teórica. Mas a hipótese do Sr. Hartmann apresenta, mesmo sob o ponto de vista teórico, inconsequências tão flagrantes, que não posso deixá-las completamente em silêncio. Serei breve, porque as discussões de princípio nada resolvem, e um simples fato tem 100 vezes mais valor que argumentos longos e complicados. É por isso que não dou grande importância às discussões teóricas, e eu me deterei aqui, mesmo porque as teorias do Sr. Hartmann são fundadas na entrada em cena de agentes aos quais ele empresta, à vontade de sua pena, virtudes mágicas, porém contrárias às exigências da ação lógica, a despeito de sua encenação artística. Detenhamo-nos antes de tudo nos princípios gerais da teoria do Sr. Hartmann tais quais ele os estabelece. Sua primeira tese é que o médium tem a faculdade de pôr-se a si mesmo em estado de sonambulismo e de sugerir a si mesmo em tal estado a alucinação desejada. Não me preocuparei com a primeira parte, mas perguntarei ao Sr. Hartmann em que pode fundar essa asserção que o médium em estado de transe pode alucinar-se por si mesmo. Se interrogarmos os médiums e sobretudo aqueles com os quais as materializações não se traduzem somente por formas estereotipadas, eles nos responderão que adormece sem pensar nas formas que podem aparecer, que não dão direção alguma à sua consciência sonambúlica e que ao despertarem não se recordam de coisa alguma. Objetar-se-ão que esses testemunhos não podem ser aceitos, pois que, além de ser permitido suspeitar de sua boa-fé, e admissível também que a autossugestão se faça inconscientemente, como resultado da consciência sonambúlica. Verifiquemos a teoria do Sr. Hartmann pelo exame do estado do médium em sono. Os sensitivos hipnóticos ou sonambúlicos, quando têm alucinações, manifestam sempre por sinais exteriores o que se passa neles, mas o médium em transe, pelo contrário, parece inanimado, não se lhe escapa uma palavra, ele não faz um gesto que possa deixar supor que vê qualquer coisa, e ainda menos a figura materializada, que entretanto é vista por todos os assistentes. Se lhe falam, não responde. Ora, que vem a ser uma alucinação durante o sono, senão um sonho cuja realidade aparente é elevada até o grau supremo de intensidade, lançando o dormente em um estado de superexcitação tal, que ele desperta em sobressalto e,
Ao seu despertar, julga-se ainda vítima desse sonho aterrador. Muito frequentemente pessoas adormecidas falam e gesticulam, o que prova que elas veem sonhando. Com o médium em transe, nada de semelhante se verifica, ele dorme profundamente, pacificamente. Então em que se funda essa proposição fundamental do Sr. Atman, de que o médium adormecido tem alucinações que seria mesmo de uma intensidade extraordinária? Pag. 31. Essa suposição é absolutamente gratuita. A segunda tese geral do Sr. Atman é que o médium, adormecido e alucinado, transmite aos assistentes a alucinação que ele próprio experimenta, e que ele experimenta um desejo imperioso de fazer que as pessoas presentes partilhem da percepção dessa realidade imaginária, isto é, impor-lhes as mesmas alucinações que se apresentam a ele próprio. Eis o que é fácil de dizer em termos gerais. Examinemos, porém, mais de perto o que se passaria na realidade nesse caso. O médium, colocado atrás da cortina, dorme, e vê uma figura que julga real. Então lhe ocorre a ideia, pois que ele não esquece o seu papel de médium, de que os assistentes devem ver também essa figura, porque é o objetivo da sessão. Segundo o seu desejo, a figura sai do gabinete sombrio para apresentar-se aos observadores. É assim que as coisas se dão habitualmente. Desde que a figura saiu do gabinete, o médium não a vê mais, pois não tem mais alucinação, e, por conseguinte, os espectadores nada veem também, porque o médium não lhes pode sugerir uma alucinação que não tem mais. Se o Sr. Atman me responder que a alucinação é um fenômeno subjetivo que se impõe ao cérebro dos assistentes, que ele não pode ser limitado por um gabinete ou por uma cortina, que o médium pode continuar a experimentar a alucinação, do outro lado da cortina, sustentaria o contrário, porque toda encenação deverá corresponder à realidade. O médium deverá ver-se no gabinete sombrio ou atrás da cortina, deverá ficar convencido de que está em presença de uma figura real que ele não mais verá logo que ela saiu do gabinete. Se ele continuasse a vê-la através da cortina, o fato seria contrário às leis da realidade. Ele compreenderia então que é o joguete de uma alucinação, e, uma vez feito esse raciocínio, a alucinação não mais existiria. Demais, não devemos esquecer que se a consciência no estado de vigília sugeriu ao médium que durante a sessão uma figura deve aparecer aos espectadores, essa mesma consciência no estado de vigília lhe sugere que durante essa aparição ele estaria em transe, atrás da cortina, e que nada haveria. Tal é a tradição dos círculos espíritas. Escravo dessa sugestão, sua alucinação, se a alucinação, não poderia ir além da cortina. Assim, essa segunda hipótese do Sr. Atman é destruída pela própria lei das alucinações sugeridas. Vejamos sua terceira tese. De que maneira o médium impõe suas alucinações aos assistentes? O Sr. Atman nulo explica assim: um médium universal deve ser mais que um autosonâmbulo, deve ser ao mesmo tempo um poderoso magnetizador. Pag. 34. E certo, diz ainda o Sr. Atman, que os médiums, no estado de sonambulismo latente ou aparente, dispõe de uma quantidade de força nervosa, tirada de seu próprio organismo, ou do organismo dos assistentes, muito superior a que um magnetizador pode desenvolver no estado de vigília. É pois não menos certo que os médiums devem possuir, em grau mais elevado que aquele, a faculdade de utilizar essa força nervosa para produzir nos assistentes um estado de sonambulismo latente ou aparente. Pag. 55. Essa explicação não concorda com os dados da experiência. O médium é um ser passivo, sensitivo, sujeito a todas as espécies de influências, quando ele entra em transe ou, segundo o Sr. Atman, em sono sonambúlico, passa ao estado de completa passividade. Qualquer sono, finalmente, é um estado passivo, cujo caráter distintivo é a ausência de vontade. Isso é tanto mais verdadeiro a respeito do sono sonambúlico provocado, quanto a vontade do sonâmbulo é completamente aniquilada, pois que pertence ao magnetizador. No médium autossonâmbulo, é a vontade consciente que faz as vezes de magnetizador e que dá à sua consciência sonambúlica a direção para a sua alucinação quase automática. Mas, uma vez dado o impulso, desde que a transformação é realizada, o médium é mais que um autômato, um escravo da alucinação, que o invadiu e subjugou. E o Sr. Atman pretende que esse autômato, sem deixar de ser alucinado, torna-se subitamente ativo, torna-se por sua vez magnetizador e dispõe de uma força considerável, subjugando os espíritos dos assistentes sem pronunciar uma palavra, sem fazer um gesto, sem mesmo mostrar-se. Ele mergulha-os em um estado hipnótico sem sono, a que o Sr. Atman chama estado de sonambulismo latente,
para impor-lhe as suas próprias alucinações. O magnetizador sonâmbulo age com discernimento. Só quando ele julgou que todos quantos tomam parte na sessão caíram sob seu domínio, é que põe em jogo suas alucinações. Ele delibera acerca do gênero de alucinação que ele próprio terá e que sugerirá aos outros. Aparecerá ele próprio no papel de John King, ou será um morto que apresentará assistência? Pags 94, 95. E também que sentidos serão afetados pela alucinação? Pag 100. Aqui o Sr. Atman se esqueceu de dizer-nos de que maneira o médium auto-sonâmbulo modifica suas alucinações. Donde vem a nova direção? Suponhamos que ele tenha a alucinação de ser ou de ver John King e que impõe essa alucinação aos assistentes. Depois bruscamente essa alucinação cede lugar ao desejo imperioso de transmitir ao indivíduo que se acha ao seu alcance sua alucinação da presença do espírito de um morto. Como se opera essa mudança? Na prática magnética ou hipnótica, para obter-se a mudança das alucinações sugeridas, se desperta o sensitivo, depois ele é outra vez adormecido, sugerindo-se-lhe a nova alucinação. O Sr. Atman imaginou que o autosonâmbulo faz tudo sozinho. Depois de ter sugerido a si mesmo e de ter sugerido aos outros que, por exemplo, ele era John King, julga que é chegada a ocasião de mudar o objeto de sua alucinação, volta a um estado de sonambulismo sem alucinação, examina o estado de sonambulismo latente dos assistentes, depois, tendo percebido por meio da leitura dos pensamentos, na memória hiperestésica de um dos assistentes a imagem de um morto, ele sugere a si próprio a alucinação e transmite ao mesmo tempo a consciência sonambúlica latente desse assistente e a de todos os outros. Para recomeçar em breve com outra alucinação. Assim o médium sonâmbulo é um ser ao mesmo tempo ativo e passivo, alucinado e alucinando os outros, alucinado e consciente de sua alucinação, alucinado e ficando senhor de suas alucinações, que lhe oferece em espetáculo aos assistentes como em um teatro de bonecos. Tudo isso não passa de uma série de contradições psíquicas insustentáveis. E é em vão que o Sr. Atman apelará para esse agente mágico, a consciência sonambúlica do médium, o Deus ex machina de sua hipótese. Mas esse Deus, por mais Deus que seja, não pode, apesar disso, fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Quarta tese. O médium auto-sonâmbulo não se satisfaz em alucinar-se e em alucinar os assistentes juntamente consigo. Ele também faz que as personagens dessas alucinações realizem atos físicos. Elas escrevem, deslocam objetos, fazem moldagens, produzem impressões, etc. Esses movimentos são produzidos pela força nervosa do médium, que ele dirige segundo a vontade de sua consciência sonambúlica. Pags 54, 102, 103. Assim, pois, a dupla atividade psíquica que a consciência sonambúlica do médium já tinha desenvolvido, juntam-se uma terceira, uma atividade inteiramente física, pois que ela é a natureza da força nervosa, segundo o Sr. Atman. Essa teoria de nosso contraditor é tão fácil de emitir quão difícil de defender, pois ela corresponde ainda menos que as outras à doutrina da unidade do ato físico. Efetivamente, a operação da transmissão da autoalucinação a muitas pessoas seria por si só, da parte do médium, um esforço que absorveria toda a sua energia psíquica, mas, de maneira alguma, segundo o Sr. Atman, ela se realiza ao mesmo tempo em que um esforço da vontade, que emite a força nervosa mediúnica ou magnética que se acha no sistema nervoso e a dirige de certa maneira sobre objetos animados ou inanimados. Pag 54, aqui. Retém uma palavra que dá que pensar. Que quer dizer, de certa maneira. O Sr. Atman não nos explica. E entretanto vejamos o que se passaria na realidade. Aparece uma forma, eu lhe ofereço papel e lápis, ela os recebe, escreve no papel e coloca-o em cima da mesa. Para produzir esses movimentos, o operador invisível, o médium, ou sua consciência sonambúlica, deve ser clarividente. Não é uma simples leitura ou transmissão de pensamentos que pode dar ao operador uma ideia da forma e das faculdades atuais do fantasma. Oh! Não! Isso não bastaria para fazer coincidirem os movimentos da figura alucinatória com os fatos tais quais se passam realmente no espaço objetivo. É preciso para isso uma clarividência direta de tudo o que se acha nesse espaço. Eis o que significa a expressão de certa maneira. Desse modo, a atividade desenvolvida pelo médium autosonâmbulo seria quadruplicada.
Essa multiplicidade de ações simultâneas impostas pelo Sr. Atman na unidade psíquica apresenta uma confusão de afirmações fantasistas diante da qual todo espírito crítico recua e renuncia a discutir. Quinta tese. Os assistentes devem, durante a sessão, achar-se em um estado de sono sonambúlico latente ao médium quem os mergulha nesse estado, porque isso é indispensável para que ele lhes possa sugerir suas alucinações. Pags. 55, 56, e sempre,